Fala galera, beleza? Midnight aqui para mais um vídeo sobre investimentos aqui no canal. E hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre as únicas 3 ações que eu possuo na minha carteira. E vou estar comentando também, claro, em cima disso, do porquê que eu tenho apenas 3 ações no meu portfólio. Não tenho nenhum fundo imobiliário, tá? E vou estar comentando também um pouco com vocês o que é que eu penso de renda fixa, belezinha? Então, já dando início aqui, gostaria também de agradecer todo o apoio que vocês estão dando aí pro canal, tá? O canal tá começando agora. E mesmo sendo um canal bem pequeno, a gente já vem alcançando aí um bom número de pessoas, beleza? Então, um agradecimento a todos aí que estão assistindo os vídeos. Eu já havia comentado com vocês aí um pouco sobre fundos imobiliários. Eu já tive uma carteira assim recheada de fundos imobiliários, tá? Entre eles fundos de tijolo, laje corporativa, shopping e também logístico. E claro, fundos de papel. Contudo, acabei me desfazendo de todos os meus fundos imobiliários, inclusive eu me desfiz também de FIINFRA e FIAGRO, que eu possuía em carteira. Dentro da minha carteira de ações, eu também possuía várias ações, tá? Entre elas, algumas ações que eu acabei me desfazendo aqui durante esse caminho de investidor foi o Bradesco, também me desfiz da Taesa, a Auren Energia, Jales Machado e também aí para complementar, né, uma entre muitas, tá? A Petrobras. Afinal, então, quais são as 3 únicas ações que eu possuo em carteira? Apenas 3, tá? As 3 em diferentes segmentos, bem diferentes, por sinal, que é justamente o Banco do Brasil Seguridade, Banco do Brasil, banco mesmo, e a Transmissão Paulista, que no caso mudou de nome, né? Agora é ISA Energia. Essas são as 3 únicas ações que eu possuo em carteira no momento. Mas afinal, por que no final das contas aí eu acabei me desfazendo das demais ações que eu tinha? Porque elas eram ruins ou porque eu estava desistindo mesmo? Porque eu me desfiz também dos fundos imobiliários? Eu não sou investidor de fundos imobiliários. Na verdade, eu gosto bastante dos fundos imobiliários, tá? Mas aí quando eu tive uma crise financeira grande, que foi o principal motivo de eu ter me desfeito tanto de algumas ações como também dos fundos imobiliários, a verdade é que eu comecei vendendo primeiramente os fundos. E aí uma pergunta que vocês também devem estar se fazendo é: eu vendi no prejuízo, vendi no lucro? Bom, como eu já tinha tanto esses fundos como essas ações há um bom tempo, eu acabei tendo lucro no final das contas, muito pela questão dos dividendos que eu havia recebido ao longo do caminho, tá? Como eu já tinha recebido bastante dividendo dos fundos imobiliários que pagavam bem, né? E também já tinha recebido bastante dividendo dessas ações, principalmente da Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos. Eu acabei conseguindo aí sair desses fundos e ações no lucro. Mas aí eu realmente tive uma crise financeira forte, acabei sendo obrigado a vender praticamente todo o meu portfólio aí, toda a minha carteira de ações e fundos imobiliários. Algo que é bom deixar claro para vocês é que as minhas 2 maiores posições eram em Banco do Brasil Seguridade e Taesa. A minha posição em Taesa eu acabei me desfazendo até antes dela despencar, tá? Ela ainda estava com um valor um pouco maior do que está hoje. Estava ali por volta de R$ 35 quando eu fui obrigado a me desfazer dela. Já Banco do Brasil Seguridade sempre foi minha maior posição, já que na época que eu comprei não tinha muitas oportunidades no mercado e Banco do Brasil Seguridade era um dos poucos descontados. Tanto é que valorizou bastante aí após eu ter comprado e acabou se tornando a principal ação no meu portfólio. Seguido por Banco do Brasil, que eu comprei bem lá atrás, quando ainda estava mais barato. Acabei não sendo tão agressivo depois, mas também era uma ação que eu tinha aí que era bem relevante na minha carteira. Era a minha terceira ação com maior investimento. Em relação aos fundos imobiliários, eu também tive aí prejuízos, tá? Mas eu consegui vender um pouco antes de desabarem de fato. Tanto é que o BRCR11, que era um dos fundos que eu tinha na minha carteira, poxa, depois que eu vendi ele, ele desabou ainda mais o BRCR11. Assim, o ideal era aproveitar a queda para comprar mais, mas é como eu falei para vocês, como eu estava passando por um problema financeiro,
onde eu perdi minhas principais fontes de renda, eu acabei sendo obrigado a me desfazer ao invés de conseguir comprar mais. E durante esse percurso, claro, eu me esforcei bastante para não ter que me desfazer também dessas principais ações que eu tenho hoje na carteira, que é Banco do Brasil Seguridade e a antiga Transmissão Paulista, né, que hoje é ISA Energia. A ISA Energia eu já tenho uma posição, né, não muito grande em comparação às outras duas, e eu tenho também meus investimentos aí em renda fixa. Eu acabei então focando um pouco mais em renda fixa depois que tive esse problema, pois acaba sendo esse o principal motivo de muitos investidores precisarem vender seus papéis no prejuízo, porque não tem, né, uma reserva de emergência. Então, dessa vez eu estou fazendo o contrário, eu estou montando a reserva de emergência antes de focar novamente aí a fundo nos investimentos. É crucial, né, ter uma reserva para a gente não precisar mexer nas ações. Principalmente porque, como eu disse para vocês, essas são minhas 3 principais ações que eu obtive maiores ganhos de capital dentro delas. Então, realmente eram ações que, poxa, se eu me desfizesse delas, seria muito ruim tê-las que comprá-las novamente mais caras. Então, para mim, acaba sendo interessante montar uma reserva de emergência robusta para não ter que mexer nas minhas ações novamente. E é uma lição também que eu aprendi, porque eu precisei prever de forma bem detalhista o que o mercado aprontaria nos próximos meses. Eu consegui reparar bem com os movimentos do governo, principalmente, que as coisas logo mudariam de rota dentro dos fundos imobiliários. A partir disso, consegui me desfazer deles no momento exato para não ter prejuízos maiores. Pretendo voltar para os fundos imobiliários. Tinha alguns fundos que eram muito seguros, tá? Mas mesmo assim tiveram queda. Essas quedas acabam sendo até boas, pois geram novas oportunidades de investimento. Um desses fundos que eu tinha de posição mais relevante era o HGLG11, tanto é que, por incrível que pareça, logo em seguida eu ter me desfeito dele, acabou desabando o preço da sua cota. E hoje é um fundo aí que eu fico de olho, é um fundo muito interessante. Eu não tinha o MXRF11 em carteira, porque na época que eu comecei a investir ele já estava bem caro, tá? Então eu nem tinha ele em carteira e ele deu uma despencada, né? É um fundo interessante, bem seguro também, bem tranquilo de estar se investindo. Agora, sobre FIAGROS, eu tinha um VG na carteira, era um fundo que oscilava bastante. E aí, assim que surgiu uma oportunidade, que ele deu uma valorizada, eu me desfiz dele. Eu acabei me aproveitando também da queda do BRCR11 que estava no prejuízo, para não ter que pagar imposto sobre esta venda no lucro. Porque na questão dos fundos, né, tem essa questão de você ter que pagar imposto se você vender no lucro. De toda forma, é isso. Então, um pouco do resumo aí da minha jornada de investidor, tá? Apenas 3 fundos no momento. Por enquanto, pretendo seguir dessa forma. Não vou fazer nenhuma nova aquisição aí para o meu portfólio no momento, tá? Mas claro, a gente sempre fica de olho aí nas oportunidades que aparecem, que são várias. O próprio Banco do Brasil, né, surgiu como uma oportunidade aí quando caiu para R$ 24 sua cota. E tem também a questão dos dividendos, né? A gente reinvestiu os dividendos, o BB Seguridade pagou dividendos bem altos também recentemente. E claro, a gente precisa estar avaliando se reinveste ou se coloca o dividendo na renda fixa para depois aproveitar uma queda, uma possível queda. A gente tem que ficar de olho também nas oportunidades, beleza? Invista com segurança, invista com cuidado. Esse foi mais um vídeo do canal Midnight Investidor. Se gostou, deixa o like. Se tem interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreve para não perder mais novidades e atualizações, tá? Vou ficando por aqui. Valeu!